Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Regiane de Física. Então, até o momento, nós estudamos movimentos em uma dimensão, como, por exemplo, movimento retilíneo uniforme, lançamento vertical e queda livre. A partir de agora, nós começamos a observar movimentos em duas dimensões, como, por exemplo, o lançamento oblíquo. Então, quando nós vemos um jogador de futebol chutando uma bola, ela alcança uma certa altura e chega a uma certa distância. Nós podemos dizer que nós temos um movimento em duas dimensões, como, por exemplo, quando temos um atleta fazendo salto em distância. Então, o que é esse lançamento oblíquo? É um movimento que acontece em duas dimensões, como nós já estamos acostumados a trabalhar com eixos x e y. Então, em relação ao eixo x, o objeto, a pessoa, ele atinge uma certa distância. E em relação a y, ele chega a uma altura máxima. Como, por exemplo, o lançamento com uma bola de basquete em direção à cesta. Ela precisa sair das mãos do jogador e chegar até a cesta, percorrendo uma altura até chegar a um ponto com altura máxima e percorrendo uma distância em relação ao homem e à cesta. Vejam que, ao ser lançada essa bola, por exemplo, ela sai com um certo ângulo de inclinação, ela não está saindo em linha reta. Ela é inclinada justamente para chegar e fazer esse movimento de uma parábola. Aqui também vemos, um objeto, uma bala de canhão sendo lançada, ela sai do canhão com uma velocidade inicial, a partir disso, ela desenvolve uma trajetória parabólica, ou seja, ela faz uma meia circunferência, se a gente puder fazer essa aproximação na observação do fenômeno. Então, nesse deslocamento, há dois tipos de movimentos, o deslocamento vertical e o horizontal. Então, a velocidade é relacionada não somente a uma dimensão, mas essas duas dimensões nesse movimento. Aqui nós temos a análise de um movimento em relação aos eixos y e x, uma distância máxima em x e uma altura máxima em relação a y. Lembrando que esse fenômeno ele está sujeito à aplicação da gravidade. Então, quando o objeto é lançado de um ponto inicial, ele vai se deslocar nessas duas dimensões. E nós dizemos que a velocidade inicial, ela tem componentes. Por que componentes? Porque ela tem uma componente relacionada à altura, a qual esse movimento vai realizar, e também a distância a qual ele vai chegar. Então, fazendo esse movimento, esse lançamento desse projétil, por exemplo, a minha velocidade se distribui em relação a y e em relação a x. Vejam em todas as posições, mas lembrando, sempre que o objeto atinge uma altura máxima, sua velocidade em y será zero. E quando ele atinge uma velocidade em relação a uma distância máxima percorrida, a velocidade final dele, já no momento de queda, é uma velocidade igual a zero. E a partir disso, os objetos eles são lançados com um determinado ângulo de inclinação. Existe um alcance máximo conseguido em relação a um ângulo. Então, aqui nas cores amarelo, verde, azul e rosa, podemos ver um objeto, uma simulação que seria lançado com ângulos de inclinação diferentes. Um ângulo de 15 graus tem um alcance menor, um ângulo de 30 graus tem um alcance maior, um ângulo de 45 graus é o que fornece o alcance máximo. Então, um ângulo ótimo para lançamentos oblíquos é um ângulo de 45 graus. Já em ângulos como, por exemplo, 60 graus, ele chega a uma altura maior, mas não a uma distância maior. Então, o ângulo ótimo é 45 graus. E como eu falei para vocês, a velocidade ela está sendo distribuída nessas duas dimensões, y e x. Então, nós temos essa velocidade decomposta. A velocidade em relação a x, ela depende da minha velocidade inicial e o cosseno do ângulo de inclinação, ou seja, deste lançamento. Já a velocidade no eixo y, ela depende da velocidade inicial e do seno desse ângulo de inclinação a qual o objeto é lançado. E a soma dessas duas velocidades é a velocidade final. Então, a soma de Vx e Vy, ela é nossa velocidade ao quadrado, que é a soma da velocidade em x ao quadrado, mais
a velocidade em y². No próximo vídeo estaremos vendo um pouquinho mais sobre esse lançamento oblíquo. Agradeço pela visualização. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima!